Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Te pedimos, Senhor Jesus, que Tu venhas mais uma vez, como sempre, através do ofício que o Senhor elegeu desde antes da fundação do mundo, oficializar, ministrar a palavra do Senhor aos nossos corações. É certo que por motivos diversos, muitos não puderam estar aqui hoje, mas, ó Deus, eles estão aqui em espírito, a igreja toda está aqui. E ela representa também todas as congregações no Brasil, em toda a terra, como as outras também representam esta, junto a Ti, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, pedimos que o Senhor venha dinamizar a palavra em nossos corações, com perdão dos nossos pecados. Amém, Senhor. Assentai-vos.
O que acabamos de ler diz que o Espírito Santo tem voz. O Espírito Santo fala. Quando nós vemos aquele quadro lá no Rio, João Batista batizando a Jesus Cristo, ele estava ali com o Cordeiro de Deus, sendo realmente uma pessoa, está certo. Ele era o Cordeiro de Deus que foi imolado desde antes da fundação do mundo. Estava ali como pessoa, o Cordeiro estava ali como pessoa. O Espírito Santo desceu como, quer dizer, em forma de pomba, não em forma de pessoa. A voz saiu bem mais acima: tu és meu filho amado, em quem tenho o prazer de habitar. É uma meditação que às vezes a gente pode pensar, bom, disso aí nós já estamos bastante esclarecidos, mas isso tem muito a ver com o corpo de Cristo na terra, porque aquele termo corpo me preparaste não está restrito somente ao corpo físico de Jesus, está também ao seu corpo místico, que é a igreja, porque ele é filho de Davi com os judeus, ele é filho de Deus, quer dizer, filho do homem no profeta, e filho de Deus na igreja. O corpo de Cristo é que é filho de Deus. Então o ministério de filho de Deus, assim que ele subiu e depois voltou, não deixou a igreja órfã. Quem deixa filhos órfãos são os pais, não é? Não vos deixarei órfão, quer dizer, eu sou pai, mas voltarei para vós. Voltou em forma de espírito, nessa manifestação especial. Agora, Paulo está fazendo menção aqui do Espírito ter voz. Ele deu o exemplo aqui lá do deserto. A voz vinha através de quem? Moisés, exato. A voz do Espírito Santo era a voz de Moisés. Portanto, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Outra coisa também, na revelação da carta às igrejas, sempre Jesus disse: aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em cada era, houve um mensageiro que era o Espírito falando com as igrejas. Agora, Jesus não tem igrejas, ele tem igreja, mas ele fala às igrejas, porque ele não tem igrejas, ele não tem esposas, ele tem uma esposa. Mas no mundo existem igrejas que chama pelo seu nome, sendo que ele só tem uma. Então isso esclarece muito bem quando a gente conversa dessa forma, conforme nós temos analisado, vendo esses tipos de uma maneira tão clara, tão nítidas e dessa maneira tão simples. E na verdade, a voz do Espírito Santo que foi resistida lá no deserto, endurecer o coração, era a voz do profeta. E o que o Espírito diz às igrejas, se referindo às eras também, da pluralidade também, às eras, é o mensageiro de cada era. Agora, o Espírito está falando por esta era, é através de William Marion Branham, através do profeta de Deus, através do ministério do Filho do Homem. Jesus disse: como foi nos dias de Noé, nos dias de Ló, Sodoma e Gomorra, assim serão também nos dias da vinda do Filho do Homem. E essa vinda do Filho do Homem é acompanhada da voz. A voz. O sinal é a voz é o sinal. O sinal é a voz e a voz é o sinal. E o sinal de que realmente a pessoa tem a chamada é que ela obedece à voz. E a voz já está no coração. João chegou a dizer que você creria tanto no seu coração que se ele ficasse em paz, você não duvidaria, você ficaria em paz, se o seu coração não te condenasse. Agora, ele não estava falando para essa crente aí que anda de calça esporte, de short, de cabelos cortados, o coração dela não condena, não. Ele disse: meu coração não condena, e elas estão tudo Jesus, 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 não? Não é isso, não. Ele está falando a pessoas que ouvem a voz do Espírito Santo. Essas não precisam temer. Foi a essas que o irmão Branham disse: olha, faça, de todos nós você faça aquilo, porque o que está tentando impedir é o diabo. Faça aquilo que está no seu coração. Mas é uma pessoa que ouve a voz, que discerne
distingue o corpo do Senhor, distingue a voz do Senhor, toma a ceia dignamente, porque discerne, ouve a voz do Senhor, conhece a voz do Senhor. Agora, Paulo está falando isso com certeza absoluta, com confiança. Ele sabia o que significava ouvir a voz, porque ele caiu do cavalo para conhecer aquela voz, não é? Ele sabia o quanto custava, e ele sabia o que significava rejeitar aquela voz, como profeta, apóstolo de Deus. Por isso ele escreveu assim. Eles não têm nem a confiança que o profeta teve, os teólogos não têm a confiança de dizer que foi Paulo que escreveu a carta aos Hebreus. Eles ficam entre Apolo, Paulo e outros, controvertidos. Mas o assunto é que, para conhecer a voz do Espírito Santo, é necessário que tenha o Espírito Santo. Aí que está o problema. Porque, mesmo sendo outro falando, sendo usado por Deus, você se torna como um receptor, que tem uma sintonia, para captar entre muitas vozes, você sintoniza a voz do Espírito Santo. É preciso ver isso. Há muitas pessoas que estão ouvindo vozes e mais vozes. E ele diz na mensagem, escutando a sua voz, o irmão Branham diz que, mesmo quando você se põe a orar, você ouve vozes, tem vozes, muitas vozes. Você entende que até você se desprender realmente, ficar só entre você e Deus, a sua oração, e sair até da mente, da lembrança, o motivo pelo qual você está orando, a pessoa por quem você está intercedendo, a irmã, o irmão, o pai, a mãe, o filho, a filha, por quem você está intercedendo desesperadamente. Mas a luta muito grande, a maior batalha hoje, está na mente, exatamente por causa disso. Porque ouvir a voz é exatamente ouvir a palavra, é a palavra, não tem que duvidar. Agora, eu fiz o esboço, não vai dar tempo, mas você pode fazer, aí vocês que gostam de anotar, os evangelistas, então você volta a ler o capítulo 3 de Hebreus, lê o capítulo todo. Então você põe ler capítulo 3 de Hebreus. Depois você, em segundo plano, você põe receber o Espírito Santo, pode-se rejeitar a voz do Espírito Santo. Aí você busca no segundo selo, parágrafo 116, que o Santo Agostinho teve oportunidade e rejeitou o Espírito Santo, e por isso fez o que fez. Então pode-se rejeitar o Espírito Santo, o que significa a mensagem da hora. Porque as pessoas ficam a perguntar o que é o Espírito Santo realmente. Porque se o Espírito Santo é língua estranha, se o Espírito Santo é curar, se o Espírito Santo é chorar, se o Espírito Santo é gritar, se o Espírito Santo é emocionar, então todo mundo está falando de Jesus, está chorando, a tinta dos olhos que passou ao redor dos olhos está derretendo, escorrendo assim, no rosto, e pregadores de bermuda, ungidos, pregando Jesus, 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 e roqueiro cantando Jesus, e as pessoas dançando, gritando. Então, isso não é o Espírito Santo. O Espírito Santo pode pôr um homem para arranhar e tirar sangue nas unhas no altar. O Espírito Santo de verdade pode pôr um homem para se lambuzar todo de catarro, uma mulher, se banhar todo de lágrima, saltar e gritar. Mas há uma coisa que acompanha que não deixa se enganar, é que ele não rejeita a mensagem da hora, não rejeita. Então você vai ver aqui no parágrafo 116 que o profeta dizendo: Agostinho de Hipona chegou a ser sacerdote sobre a igreja romana. Numa ocasião teve a oportunidade de receber o Espírito Santo, mas o rejeitou. Agora, o que acompanhou? Quer dizer, o Espírito Santo pode ser rejeitado. A pessoa pode endurecer o coração. Está claro. E ele não vai chegar em forma de pombinha, ele não vai chegar em forma de uma tocha de fogo, de uma ventania. Agora é tempo de Elias, é brisa. E é a palavra. A palavra. Agora, veja, o que acompanhou esse Agostinho?
Esse é exatamente o tipo das igrejas protestantes hoje. Elas rejeitam a mensagem, rejeitam a palavra. Isto quer dizer, rejeitam o Espírito Santo. E elas confundem a chuva sobre o trigo e o joio, a chuva, que são os dons do Espírito. Eu posso te dar essa gravata. Você não pode dizer, eu tenho o irmão Gonçalves comigo agora, ele está comigo, está no meu pescoço. Não, eu tenho um dom que ele me deu uma gravata, que é um presente que ele me deu. Você tem a gravata, não tem eu. O Espírito Santo te deu um dom, mas não quer dizer que ele está em você, está naquela mulher, naquele homem. Esse é exatamente o tipo das igrejas protestantes hoje, as quais têm rejeitado ao Espírito Santo. Ele então regressou a Hipona. O que acompanhou a rejeição? Sempre acompanha um juízo. Rejeita, rejeita. E o profeta diz, um dia você rejeita pela última vez, endurece o coração, deixa de vir à igreja propositalmente, por causa de ressentimentos carnais, dos sentimentos, por causa de coisas. Deixa, um dia vai rejeitá-lo pela última vez, porque existe uma linha que atravessa a graça do juízo, a misericórdia do juízo. Aí, então nós temos sempre que lembrar da Raabe, que pediu, alcançou, mas ficou debaixo dela, porque o que eu acho mais importante é que ela não saiu de debaixo dela. A gente pede, recebe, depois sai rejeitando aquilo que o Espírito leva o nosso coração a doer. O coração do homem de Deus dói, o coração da mulher de Deus dói, e é uma dor que não sai em aparelho. O coração de Davi doeu, porque cortou a orla do vestido de um ungido do Senhor, porque brincou com ele, prevaleceu até, mas depois seu coração doeu. E quando o seu coração não dói mais, porque mentiu, porque fez isso ou aquilo, é um péssimo sinal. Ele então regressou a Hipona e foi exatamente a pessoa que assinou aquele documento. Segundo eles, tinha a revelação de Deus. Irmão Bueno, é claro, pois entre aspas, a revelação de Deus. E onde dizia que era bom e agradável aos olhos de Deus assassinar toda pessoa que não tivesse de acordo com a Igreja Católica Romana. Agora, escutem bem, estou citando diretamente do martirológio, desde o tempo de Santo Agostinho de Hipona até o ano de 1586. A história não nega. Eles conhecem a história, porque eles têm a Bíblia, tem a história, não tem a revelação, tem interpretação. O profeta tem a Bíblia, a história, a revelação. Eles têm a interpretação, por isso viram matérias controvertidas, cada uma tem uma interpretação. Entendeu? Então ele disse, não, de fato foi, mas tinha que ser naquela época. Hoje ela não faz isso, ela reprova isso, só que ela nunca se arrependeu. Quando alguém dela se arrepende, sai dela, porque pertence ao povo de Deus. Sai dela, povo meu. Sai primeiro da sua doutrina mãe, as três pessoas distintas. Mas eu quero só nisso aqui, o que acompanhou a rejeição? Ele rejeitou, o profeta disse que ele rejeitou receber o Espírito Santo. Permanecer com a doutrina apostólica é rejeitar o Espírito Santo. Agora, ele pode ser buscado, ou deve ser buscado, ele deve ser esperado. Eu ia ler tudo, mas não dá mais. Mas você anota aí, Atos dos Apóstolos, né? Então você vai até o cenáculo e vê como ele foi esperado. Sendo esperado, estava sendo buscado. Capítulo 1, capítulo 2, você vê, então, no capítulo 2, o que ele fez. O Espírito Santo já fez. Quase 3.000 almas ouviram a voz do Espírito Santo. E ao invés de endurecerem os seus corações, eles se compungiram em seus corações. E perguntaram logo os apóstolos, o que faremos, varões e irmãos? Pedro tinha a chave, ele tinha a chave. Foi-lhe dado as chaves do reino dos céus. Eles fazem um Pedro de peroba, um Pedro de aroeira, um Pedro de bronze, Pedro de ouro, Pedro de pedra, Pedro de tudo, de gesso, e idolatram a Pedro como primeiro papa, e que tem a chave, A chave começou lá em Atos capítulo 2, destrancando. Ele usou a chave ali, ele não tem chave lá em cima não. O céu não precisa de porta, o céu tem portas para os seus, mas não para ladrão. Tem porta para os seus,
mas como ornamento, 12 portas preciosas, de pérolas preciosas, tem portas como arco para a noiva entrar, não para trancar, para os credos não entrarem, os ladrões não entrarem, não é isso não. Agora, você anota isso, porque eu ia ler tudo isso, mas não dá. Bud Robson, na mensagem, também dava uma leitura muito boa do parágrafo 88 ao 117, 125, então você vai ver o que é ser águia. Águia é ter o Espírito Santo. O preço que a pessoa paga por enxergar as coisas, por ter luz. Essa mãe, esse pai, por ter luz, vê onde está sua filha e seu filho. A mulher vê onde está seu filho, vê a condição. Não se engana, não tem como enganar. Enxerga as coisas, enxerga o mundo. Diz a história que Torre, um homem muito usado por Deus, não sei se foi de Filadélfia ou antes dele, de Filadélfia, mas aqueles homens de poderes sobrenaturais, de uma vida sobrenatural, que rompeu com cadeias do inferno, correntes do inferno na era, ele ia na carruagem, o povo festejando, gritando, alegrando, sorrindo todo mundo, e fogos, é um tipo de um carnaval assim. Torre chorava de uma maneira inconsolada, e gemia. O seu cocheiro preocupado disse: Torre, mas o que é isso? O que está acontecendo? Todo mundo alegre? Todo mundo feliz? E você chorando? É porque ele enxergava, via o destino daquele povo. Por que Ezequiel diz: marca na testa todos que gemem? É porque eles enxergam a condição da hora, do dia. Eles não podem ser enganados. Lhes oferecem tudo. Eles sabem que não é isto. Isso carrega cicatrizes, faz cicatrizes. Preço que Maria pagou desde que recebeu a visita do anjo, preço que Abraão pagou desde que recebeu a promessa. Quem tem, paga preço. Quem tem, ele paga, ele compra sem dinheiro, sem preço, está bem. Mas é um preço de abdicação, de renúncia. E o maior preço que existe, o maior sofrimento, é você enxergar as coisas. Se você não visse, você diz assim: para mim seria até melhor. Eu preferi estar enganado. E muitos dizem: me engane, que eu gosto. Há pessoas que gostam de ser enganadas, preferem ser enganadas, e por fim sua família tem que tratar aquela pessoa só através de engano, porque elas não podem nunca encarar a realidade, ver os fatos como são. Agora, aqui ele disse a respeito desse Bud Robson, irmão, ele disse: seja como o velho Bud Robson estava quando ele foi para o milharal. Ele disse: Senhor, se tu não me deres o Espírito Santo, quando tu voltares à terra, tu encontrarás um monte de ossos de Bud Robson jogados bem aqui. Esta é a maneira para fazê-lo, exatamente. Nós fazemos casualmente. Nós vamos ao altar, limpamos nossas lágrimas e saímos com os mesmos propósitos. Quer dizer, saímos com as mesmas pelejas, as mesmas demandas, as mesmas intrigas, da mesma forma. Um homem, certa vez, estava tentando buscar a Deus, e cada vez que ele dizia: estou salvo, o diabo dizia: não. Que fala na mente: não, você não está salvo. Um dia ele fincou a estaca. Ele disse: Satanás, de agora em diante eu apontarei para essa estaca. Este é o lugar onde me encontrei com os requisitos de Deus, bem aqui. Isso é a sua palavra. Você finca a sua estaca bem ao lado do seu lugar nessa noite, dizendo: Satanás, bem aqui é onde cada dúvida vai ficar, e eu vou voar com ele nessa noite. Eu vou aceitar exatamente o que ele me disse, porque eu ouvi sua voz. Ele me disse o que eu tenho que fazer. Se você crê nisto, começa por aí: você é a águia. Você diz: mas eu sou a águia. A águia enxerga. A águia tem agucidade, ela pode ver, como um andanguzinho lá embaixo, e ela está lá naquelas alturas. Ela pode ver as mínimas coisas, as mínimas brechas pelas quais a vinha é estragada. Então ela diz aqui, em Cantares, capítulo 2, verso 14:
pomba minha, que andas pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras, mostra-me a tua face, faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce. Também Jesus gosta de ouvir a voz da igreja. Por quê? É um reflexo dele próprio. Apanhai-me as raposas, as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. 1, verso 6. Não olheis para o eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda de vinhas. A vinha que me pertence não guardei. Não vi as pequenas brechas. Então, elas entram quando eram pequenininhas, elas entraram. Mas depois elas crescem lá dentro e não podem sair. Então, há coisa que entra no coração do homem e da mulher, que entra como um sentimento muito pequeno, um comprometimento pequeno, mas depois aquilo cresce e não tem mais jeito de sair. Não sabe como é que faz. Só se abrir e tirar, como é que vai fazer? Tem que abrir o peito, ou tem que morrer? É um mal incurável? Tudo porque não ouve a voz do Espírito, que usou alguém para chorar, para pedir, para suplicar, e usou o pregador, usou a mensagem, a palavra, mas segue em frente. E há muitos males, principalmente dentro do casamento, que você vai no rapto, mas você vai purgar aquilo o resto da sua vida aqui. Tanto que o Espírito diverte, e pessoas tão boas. Chega aquele rapaz aí, batiza para casar, daqui a pouco a gente está vendo que está batizando para casar, mas ela não vê. É uma ânsia, um medo de ficar sem casar que eu nunca vi. E por fim pôr o pescoço na guilhotina. Não vai perder seu rapto, mas vai pagar caro, purgar aqui na carne. Quão grande és tu! Ora, Deus te pôs numa altura superior a de tudo isso. Você tem que lembrar que você está mais alto. Deixa o poder de Deus chamar sua atenção uma vez. Deixe-me tomar o caminho com os poucos desprezados do Senhor. Eu comecei com Jesus, Senhor, leve-me em frente sob quaisquer circunstâncias. O povo está com medo do novo nascimento. O povo tem medo de receber o Espírito Santo. Este é que é o problema, eles têm medo de nascer outra vez. E por fim, sabe o que acontece? Acontece uma vergonha dentro de casa. Essa vergonha o diabo jogou ela dentro de casa. A vergonha do pai sentar com a filha, dialogar com a filha, com a esposa, vergonha de dialogar, de tratar bem, de falar querida, falar querido, falar meu amor. Aquela secura dentro de casa, uma vergonha que não é mais nada do que uma secura, falta de umidade do espírito. Então ele impõe uma vergonha dentro de casa que não há companheirismo, não pode haver diálogo, não pode haver uma declaração de amor familiar. Aqueles filhos crescem, nunca viram uma cena de amor, de consideração, que dá alegria na família, que dá alegria nos filhos. Por quê? É questão de princípio. Tem filhos que vê os pais ligeiramente no domingo. Gente, como é que vai ficar esse mundo? O que é que pode esperar desse mundo? A coisa é assim, a verdade é essa. Nós temos um irmão muito sagrado, muito consagrado, que diz: olha, eu aposentei, mas assim, eu tenho que arrumar um serviço, porque eu não aguento ficar em casa de jeito nenhum. Eu não aguento ficar em casa. Acaba aquilo tudo, acaba aquele primeiro amor, acaba, esfria. E o natural fala do espiritual, diz o profeta. Vamos terminar aqui com para que foi dado o Espírito Santo, parágrafo 150. O irmão Brandes dizendo, numa escritura mais, se você quer apontá-la, esta está em São João, capítulo 12, verso 24. Deixe-me citá-la rapidamente. Jesus disse: se o grão de trigo cai em terra e não morre, não pode trazer uma vida nova. Uma palavra já para encerrar. Recordem, isto é para vocês, absolutamente, como povo que são. Saibam
que é absolutamente essencial e necessário, obrigatório e apressante que você receba o Espírito Santo agora, porque senão você não poderá levantar na ressurreição. Paulo disse em Romanos 8, se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Agora, nós aprendemos aqui uma coisa que tem que ser repetida para a segurança, que as almas que estão debaixo do altar, em Apocalipse 6, verso 9, não é a noiva, porque ela está pedindo vingança, porque os judeus levaram a natureza para lá, por isso que eles vão receber vestes brancas lá, eles não foram vestidos de branco. Se eles fossem vestidos de branco, eles não estariam clamando por vingança, eles não teriam levado questão para o trono, entende? E se a pessoa morre aqui com o Espírito Santo, ela não leva questão, ela não leva. O estar vestido de branco é morrer em Cristo, com Cristo, e não tem questão, não deve e nem tem nada para receber, não deve e nem tem nada para receber. Então é por isso, não estará na primeira ressurreição, conforme já estudamos, vai estar na segunda ressurreição. Por que eles ficaram para a segunda ressurreição? Mesmo os salvos, aqueles que foram bons para com a noiva, pelo menos isso que nós que trabalhamos por ela já temos, pelo menos isso já seguro, foi bom para ela. Veja, vai receber veste branca lá, porque aqui não conseguiu, não vestiu de branco aqui, não conseguiu vestir-se de branco, está sempre com a vida suja. As vestes brancas, o Espírito Santo nos dá uma vida limpa. Agora está sujeito a jogar uma mancha, a manchar está, mas ele tem o cloro, ele tem o alvejador, o tirador de mancha, ele tira. Por isso que ele diz que ela não tem pecado, ela não tem pecado. Nós não podemos levar questão para lá, porque quem leva questão para lá, então vai ficar para lá, vai ficar para o trono branco. Nós não somos das almas debaixo do altar, para estar clamando por vingança. Então, você não deve e nem tem nada para receber. Essa aqui é a verdade. E tem uma coisa, aqui mesmo, o que se torna, parece um tanto mais difícil, o profeta não pregou isso aqui simplesmente para desincumbir-se de uma noite, porque o povo vem na igreja. Então eu tenho que pregar e falar algumas coisas para o povo voltar para casa e assistir um culto. Não, ele não pregou assim. Nós não temos nada que mudar. Deus não muda o seu sistema de 1 Timóteo 3, Tito capítulo 1, não muda. Ele não vai mudar porque por causa da viúva, por causa de filho, por causa disso, por causa daquilo. Deus não vai mudar nada por causa de mim, por causa de quem quer que seja. Ele não muda. Então o melhor que nós fazemos é concordar com aquilo. Isso é assim? É assim. Jesus, eu estou aqui. O Espírito Santo é dócil, o Espírito Santo é amável. Você sabe que de maneira que o Espírito Santo conduziu o cordeiro até para a cruz? O irmão Brando disse que é só um toquezinho assim, uma bicadinha, muito leve, que a pomba usava. Ela não tem grosnada, umas unhas grandes, uma coisa, e um porrete, quer dizer, é para cá, e um freio, e puxando o freio para cá, para cá, para cá, para cá. Você tem que ir para cá. Não, isso é só assim, ó. Uma bicadinha de leve, ele ia para cá, ele ia para lá. O Espírito Santo é dócil. Por que ele pode fazer de você um ditador? Ele é educado, ele é carinhoso, os animais se carinham, as bestas feras do campo têm carinho. O homem que não tem carinho porque tem o Espírito Santo. A vergonha, é claro que essa aberração aí na vista dos outros e tudo é outra coisa, eu não estou falando disso. Não é aquele quadro, aquele fogo pintado na parede, como o irmão Brana viu daquele casal que a mulher era missa. Aquele fogo pintado na parede. É o que eles fazem, que eles dizem, tudo hipocrisia. O Espírito Santo é compreensivo, o Espírito Santo é a estatura do varão perfeito, é fé, é virtude, é conhecimento, temperança, é domínio próprio. O Espírito Santo é paciência. Com quem?
com o próprio Deus, paciência com a mulher, paciência com o marido, paciência com os filhos, paciência com os pais. O Espírito Santo é diálogo. O Espírito Santo não é ignorante, não é estúpido. Isso não é o Espírito Santo. Mas nós temos que encerrar. E fica essa lembrança que a voz é isso. A voz é a palavra. Se você pega a Bíblia e você quer ouvir a voz de Deus, essa Bíblia é a voz. Qualquer mensagem que você pega no dia, na hora e vai ler, mesmo que seja falar, oh Deus, me dá um parágrafo, que o arroz está queimando, ou qualquer coisa, então, isso lá em cima da mesa, de vez em quando você passa uma olhada, deixa em cima da mesa, a mensagem tem que ser estragada, não para o menino que leva, o cara rasga e coisa e tal, não. Ela tem que ficar suja, tem que ficar arriscada. Aí você pega lá, um lápis lá perto, ali no Monte da Transfiguração, Jesus nos deu uma bela instrução disso, como disse antes, Deus nunca, e está mexendo o arroz lá, Deus nunca se aparta de suas leis para fazer alguma coisa. Se você tivesse um poço artesiano nesta noite, você sabe que isso alivia o dia a dia, sabe? Vocês vão ser mais amigos dentro de casa, vão sim, porque esse é o Espírito Santo, mais amigos. Sabe por quê? É que são lares que todos são da mensagem, todos estão no mesmo batismo, todos servem o mesmo Deus, todos creem no mesmo profeta, e às vezes estão mais divididos do que os lares incrédulos. Vamos inclinar nossas cabeças. Senhor Jesus, nós procuramos levar essa porção para tantos outros que estão em distâncias longínquas. Há muitos deles que testificam que quando conseguem ouvir pelo menos um pouquinho, ficam tão felizes e satisfeitos. E essa igreja está se esforçando, mesmo às vezes inconscientemente, para esta missão. O Senhor tem sustentado esse ministério do rádio de uma maneira misteriosa. E esse pobre esqueleto tem sido usado pelo Senhor, pelo que muito agradecemos. Pedimos ao Senhor continuar fazendo isso em benefício da tua noiva, dos teus eleitos. Sabemos que aquele copo d'água que é dado para ela não fica sem recompensa. Muito embora quem dá o copo d'água não se refere propriamente aos eleitos. São aqueles que não são eleitos e dão o copo d'água para os eleitos. Então isso não é apenas um copo d'água. Isso é tudo que ela precisa. É a roupagem completa. É a mensagem, as 7 eras da igreja, os 7 selos. E tudo que o Senhor tem posto em nossas mãos, de graça, temos também dado de graça. Temos procurado alcançar a todos os rincões desta nação. E o Senhor reconhece, o Senhor sabe disso, que esse povo, estas irmãs, esses irmãos, são os instrumentos para isto. Que o Senhor recompense esta igreja com saúde, com alegria da salvação. Esses que trabalham, diaconizam, administram, tocam, cantam, sacrificam alguma coisa dentro de um bom espírito, com alegria na alma, para este fim, tenha sua recompensa. Senhor Jesus, continua conosco agora. Nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo, estas bênçãos e agradecemos. Amém, De madrugada, quando me ponho a orar, vou sentindo uma alegria, logo começo a chorar. É a presença de Jesus que vem chegando, minha alma consolando, eu não posso suportar. A oração é a chave da vitória, vai cantando e chorando até chegar lá na
pode ser a sua mão. Tome posse dela agora. A oração é a chave da vitória. Vai cantando e chorando até chegar lá na glória. A oração faz vencer a tentação. É por ela, meu irmão, que você vai daqui pra glória. A oração é a chave da vitória. Vai cantando e chorando até chegar lá na glória. A oração faz vencer a tentação. É por ela, meu irmão, que você vai daqui pra glória. A oração é a chave da vitória. Vai cantando e chorando até chegar lá na glória. A oração faz vencer a tentação. É por ela, meu irmão, que você vai daqui pra glória. Nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos por tua bondade, Pai, por tua misericórdia. Nesses dias tão tenebrosos, o Senhor tem dado a revelação da tua palavra para nós. Glória ao nome do Senhor Jesus. Glória, glória, glória ao Senhor. Como o Senhor é maravilhoso, Jesus. Como o Senhor é bondoso, Pai, em nos revelar tão grandes verdades que vêm do Senhor. Glória a ti, Senhor Jesus. Glória a ti. Não me cansarei de agradecer, ó Deus, pelo rico privilégio, pelas bênçãos derramadas sobre mim, pelas bênçãos derramadas na tua igreja.
Graças a Deus. Assentai-vos, irmãos. Graças a Deus, glória a Deus. Há um testemunho aqui, o irmão ou a irmã não colocou o nome, mas Deus conhece, sabe quem é. Diz assim: queridos irmãos, venho por meio desta pedir humildemente, não é um testemunho melhor, é um pedido de oração especial. Venho, por meio desta, pedir humildemente um levantar de mãos a meu favor, por uma necessidade que há 25 anos tenho enfrentado. Creio no levantar de mãos de cada irmão. Deus continue vos abençoando ricamente. Vamos fazer, cada um de nós, somente crer, meu irmão ou minha irmã. No nome de Jesus Cristo, a bênção do Senhor a seu favor. Glória a Deus. E aqui há um testemunho de uma irmã, Áurea Estevão de Bastos. Pode ficar de pé, irmã, se estiver aqui. Ali está a irmã Áurea Estevão de Bastos. Ela diz assim: boa noite com Jesus, pastor Joaquim Gonçalves. Venho por meio deste agradecer pela minha vida. Nós também agradecemos pela vida dela. Ela diz: amanhã estarei completando 15 anos com vida e muita saúde. Desde o meu nascimento, quando Deus ouviu as orações dos santos e me deu a vida novamente, pois eu estava à beira da morte na UTI. Que Deus continue abençoando a cada um de nós até a vinda de Jesus Cristo, dando muita saúde para todos. Glória a Deus. Ebenezer, ela diz, até aqui nos ajudou o Senhor. Irmã Áurea Estevão de Bastos. Deus te abençoe, irmã. Levantemos as mãos em favor dela. Deus te abençoe e te dê muitos anos de vida. Irmãos, quarta-feira, se o Senhor permitir, estaremos aqui com mais um culto abençoado como este. Despeça do seu irmão e diga: Deus te abençoe.